Então, o curso do Paulo, depois que a gente fez ele, eu senti uma mudança significativa em todos os processos que a gente faz dentro do Exocad. Então ele esteve aqui com a minha equipe, fez um treinamento do software no Exocad, foram 2 dias de treinamento que fez toda a diferença dentro do meu fluxo de trabalho. E hoje, com o que ele passou, os dentistas estão gostando do nosso trabalho. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nessa aula eu quero mostrar sobre a criação de modelos dentro do Exocad para impressão, onde eu vou mostrar tanto modelos de implantes quanto modelos de dentes. Bora lá? Então eu vou começar essa aula aqui, falando para vocês como que eu faço aqui dentro do laboratório para criar os modelos, para impressão dentro do Exocad. E primeiramente eu vou mostrar um detalhe aqui, ó. Por exemplo, num caso desse aqui, que já foi desenhado o coping, foi desenhado o coping aqui, é um caso sobre implante, um hexágono externo. Por exemplo, se eu tiver usado um transfer da singular para esse caso aqui, ó, que a singular ela nos permite fazer isso, Então terminei o desenho desse caso aqui, tem como você vir aqui, ó, em projetar modelo, clicar em projetar modelo, em seguir. E ele vai te dar aqui, ó, já os parâmetros para você poder gerar o modelo. Se você estiver usando da singular, então ele consegue importar esses análogos já para poder gerar o modelo, dessa empresa. Agora, por exemplo, se você estiver fazendo, se esse trabalho aqui fosse da FF, os componentes da FF, ela não consegue fazer desse jeito, projetar o modelo na sequência, porque ela não consegue importar os análogos para o desenho do modelo. Então a gente tem que abrir outro projeto para começar esse projeto já na parte de gerar os modelos e importar esse análogo, tá ok? Então assim, algumas empresas tem como você fazer aqui projetando o modelo direto, finalizando o desenho, e outras você tem que abrir um novo projeto para poder vir aqui ó, em Model Creator e gerar esse modelo. Então nesse caso aqui a gente vai fazer como se estivesse usando os transfers da FF, Então aqui ó, terminei o desenho do trabalho, finalizei, fui aqui em acabei, e finalizei. Aí eu vou abrir outro projeto aqui e vou aqui ó, em Model Creator para gerar o modelo. Então beleza, como que faz? Cliente, Vou colocar aqui ó, como curso. Então lá, cliente meu é curso. Paciente, eu vou colocar modelo curso. Aqui a pessoa que vai operar, o meu nome. E na marcação aqui da definição do trabalho, eu vou colocar aqui ó, quais são os dentes que eu vou fazer esse meu modelo. Porque nesse modelo aqui eu vou fazer um dente sobre implante e um sobre dente com troquel removível. Então aqui ó, no dente 46 é uma prótese sobre dente, então eu vou marcar como coroa anatômica mesmo. No material que pode ser como zircônia, porque a gente não vai desenhar esse elemento, a gente vai usar esse projeto aqui somente para gerar o modelo. E aqui no tipo do implante eu deixo nenhum implante, porque é uma coroa sobre dente. Então beleza, está feito o projeto. Aqui não precisa de alterar nada, porque a gente não vai desenhar esse dente, a gente vai somente gerar o modelo. Então vou vir em OK. Dente 36. O dente 36 é uma prótese sobre implante. Então eu já vou marcar ela aqui ó, como coroa anatômica e vou marcar aqui ó, a parafusada, para ele poder saber que isso aqui é uma prótese sobre implante. Nos outros parâmetros aqui eu não vou mexer em nada, porque a gente não vai desenhar o dente. Então vou dar OK. Vou marcar que tem antagonista. Então aqui ó, antagonista. O método de scan são 2 modelos em oclusão, e vou guardar para poder salvar. Então, o que eu já defini, que o meu dente 46 vai ser um modelo sobre dente, de um dente, que eu vou fazer um troquel removível, e o dente 36 é um modelo de uma coroa anatômica, mas que eu vou gerar um modelo de implante, tá ok? Ele já me abriu agora a aba de ações. Então, aqui na aba de ações, como eu não vou fazer o desenho desses dentes, eu vou fazer a criação do modelo, eu vou aqui ó, em Model Creator, Model Creator. Vou clicar aqui para poder abrir, para a gente poder começar a criar esse modelo do trabalho. Então aqui, ó, a primeira coisa que ele me pede, a mandíbula, onde está salvo a minha malha da minha mandíbula. Então eu vou lá onde está salvo os meus arquivos. Então eu vou vir aqui, ó, vou procurar aqui na minha pasta onde está salvo os meus arquivos. Então lá, ó, mandíbula, lower jaw. Então eu vou vir aqui, ó, lower jaw, selecionar e vou abrir a minha mandíbula. Agora eu vou abrir a minha maxila, aliás, a minha mandíbula do localizador de implantes. Então eu vou procurar onde está salvo o meu localizador de implantes.
e vou abrir o modelo, né, do localizador, que é o escaneamento do transfer. Eu vou lá, o localizador. Agora ele está me pedindo a maxila, que é o antagonista. Então lá, upper jaw, que é o superior, que é a minha maxila. Então abri já todos os modelos aqui para poder fazer, né, o meu modelo de impressão, gerar o meu modelo de impressão. Já estão na tela aqui, ó. E no assistente, qual que é a primeira coisa que ele nos pergunta? É o tipo de modelo. Se você abrir essa aba aqui, ó, tem vários tipos de modelo, tá vendo? Por exemplo, se você quiser fazer um modelo para ele ser feito sobre essas bases aqui, né, a base de pino. Que aí você compra essa base e o modelo vai sair todo furado para você depois cortar, né, e ele ficar encaixado nas bases. Então aqui tem vários tipos de modelo, ó. Aqui é a hora que você seleciona, né, qual tipo de modelo que você quer fazer. Aqui no laboratório eu uso esse segundo aqui, essa segunda marcação, que é o modelo simples, né, o modelo que depois eu só coloco um pino de suporte para colocar no antagonista. Então selecionei aqui, ó, a minha segunda marcação. No alinhamento aqui, ó, se eu deixo essa parte superior aqui, essa marcação superior azul e essa marcação inferior verde, é o que determina a altura desse modelo. Então aqui, ó, tá vendo aqui, ó, modelo superior altura e modelo inferior altura, se eu carrego esse modelo aqui, ó, para cima ou para baixo, ele muda. Por quê? Porque se eu carrego para baixo, ele aumenta na altura do meu modelo superior. Se eu carrego o modelo para cima, ele aumenta a altura do meu modelo inferior, porque chega mais próximo do limite aqui dessa parte azul. Então aqui é o que determina a altura do modelo, essas duas marcações, tá ok? Então aqui, ó, se você não muda aqui no alinhamento nada, você consegue movimentar esse modelo aqui, ó, em qualquer direção, segurando com o botão esquerdo do mouse. Segurando o Ctrl, você gira ele aqui, ó, em qualquer posição lá, tá vendo? Ó? Se eu clicar aqui, ó, em auto alinhamento, ele vai voltar para a posição original. Se você quiser mover ele somente horizontalmente ou vertical, aqui você consegue, ó, selecionando aqui, ó, mover no plano X e Y. Ele vai mover só horizontal, tá vendo? Não consigo mover o modelo de forma vertical. Se eu mudar aqui, ó, para mover ao longo eixo oclusal, ele ao contrário, né, vai mover somente de forma vertical, lá, ó. Não consigo mover o modelo horizontalmente. Ok? Vou deixar ele aqui, ó, como livre, porque eu uso como mover ele livremente. Aqui, ó, em rodar livremente, se você mudar para rodar a volta do eixo oclusal, né, ele vai rodar, mas você não consegue girar o modelo, tá vendo? Mesmo segurando Ctrl, o modelo não gira, ó. Só consegue mover ele. Se eu marcar aqui, ó, nenhuma rotação, eu não movimento o modelo também, tá vendo? Então o que eu faço? Deixo aqui, ó, em rodar livremente para segurar o Ctrl e conseguir, né, ter os acessos aqui, ó, para movimentar esse modelo, tá vendo? Então aqui eu vou deixar uma vista de frente, né, uma vista olhando o modelo bem de frente aqui, ó, plano. Ó, então eu deixei ele de frente. Estou vendo as minhas marcações aqui, ó, de cima e de baixo, né, que é o meu perímetro. Vou colocar esse modelo aqui, ó, segurando o Ctrl com as inclinações certas. Então, lá, eu vou olhar de frente, vou inclinar, né, ele na posição certa aqui, ó. Se quiser ter uma vista lateral, que tá vendo as marcações aqui, ó, do limite do modelo, eu consigo aqui também movimentar o meu modelo, né, deixar ele na posição certa, com a inclinação correta, que é essa inclinação que é a inclinação correta, ok? Aqui é uma vista superior, né, uma vista de cima, uma vista por dentro agora, e vou olhar de frente novamente. O que é interessante aqui, o que a gente tem que tomar cuidado? Que como aqui tem uma prótese sobre implante, esse modelo inferior provavelmente vai ter que ser um modelo mais alto, justamente por ter o análogo aqui nesse modelo, né? Então eu vou deixar ele dessa altura aqui primeiro e vou passar para frente para vocês verem que ele vai me pedir para poder realinhar, porque o análogo vai ficar de fora, né? Aqui, ó, eu consigo alterar a altura desse modelo. Então se eu venho aqui, ó, e altero esse aqui, por exemplo, para 30, lá, ó, 30, ele diminui. Tá vendo? Ele diminuiu, né, a altura dos meus modelos. Vou deixar aqui 40 para ele ficar maior, né, o meu modelo de impressão ficar maior. Então determinei aqui, ó, todos os meus parâmetros nessa parte aqui dos tipos de modelo. Eu vou aqui em seguir para poder continuar. Então lá, a primeira coisa que ele me pede aqui, ó, para eu poder detectar o implante do dente 36. Então esse implante aqui, né, ele é um cone Morse, né, quando eu fiz o desenho dessa coroa, eu já sei que ele é um cone Morse da Neodent. Eu vou selecionar aqui, ó, o meu implante. Vou procurar ele aqui na minha lista. O cone Morse, né, da FF, do padrão Neodent, o código dele é o A31, né? Esse código aqui você fica sabendo de acordo com o catálogo, né, dos tipos de implante que você usa.
Então, como esse aqui é o da FF, eu já sei que ele é o A31. Então, aqui, ó, A31, né, que é o neodente cone Morse. Nessa outra aba aqui, ó, eu seleciono, né, qual a ação que eu quero fazer. No caso, é análogo digital, né, porque eu não vou usar link, não vou usar conversor e nem implante, porque eu não vou desenhar os dentes. Né, eu vou criar o modelo. Então, na hora de criar o modelo, a gente seleciona aqui como análogo digital. Então, selecionei aqui como análogo digital. Na próxima opção aqui, ó, ele me dá esses parâmetros. O que é isso aqui? Ó? É o parâmetro de folga do análogo dentro do modelo. Então, se eu colocar padrão, né, vai ser um padrão de fábrica que vai gerar esse buraco do análogo. Se eu, depois que eu imprimir esse modelo, eu achar que esse padrão ficou muito folgado, né, esse análogo está entrando com folga, eu vou vir aqui, ó, e colocar -1 para ele sair mais apertado. Se eu achar que esse análogo está entrando lá e ele está apertado, eu vou mudar para +1 ou +2 para ele poder entrar de uma forma melhor. Esse análogo ele tem que entrar bem justo dentro desse orifício. Então, primeiro você vai fazer a impressão de forma padrão para ver como que vai sair essa impressão, né? E depois, se ela sair um pouco apertada ou frouxa, né, o análogo apertado ou frouxo no orifício, você altera aqui, né, para criar o seu padrão de impressão. Isso aqui vai variar de uma impressora para outra e também das resinas, né, dependendo da resina que você usa. Então, vou selecionar aqui o padrão, que é o que eu uso aqui no laboratório, e vou selecionar a posição do meu implante, né? Como se eu fosse fazer o desenho dela mesmo. Ó. Vou dar um clique aqui, ó, na vestibular, segurando o Ctrl aqui em melhor ajuste, para ele poder fazer a união da posição. Então lá, ele fez a união da posição. Eu estou vendo que aqui, ó, o topo dele não uniu bem, tá vendo? Tem uma distância. Por que aconteceu isso aqui? Porque o análogo ele está muito enterrado dentro do modelo, né? O implante é um implante muito profundo lá, ó. Então, para melhorar isso aqui, eu preciso de trabalhar com essa barra de rolagem. Eu vou subir ela um pouco aqui, ó, que eu vou mostrar para o sistema que é para ele desconsiderar daqui para baixo, né, no caso, daqui para baixo ele vai desconsiderar e ele vai considerar somente o topo, onde eu deixei aqui, ó, e vou realinhar ele novamente para que ele fique azul, né? Lá, então aqui já melhorou, tá vendo? Já ficou mais azul, né, que é mostrando aqui com os gráficos de cor, que mostra que está com a melhor união, né, das malhas. Eu vou realinhar ele aqui, ó, e ele ficou mais azul, tá vendo? Olhando aqui de perfil dá para ver que ele encontrou mais, né, com o topo do implante. Então isso aqui é muito importante, porque é justamente onde você vai passar a orientação para o software da posição desse implante, tanto de forma vertical quanto de forma horizontal, né, e também na giroversão. Então isso aqui é bem importante, está bem posicionado, né, o máximo pintado de azul possível, para ele ter uma união perfeita, né, e ele está com o assentamento certinho, posição certinha. Então eu vou aqui, ó, agora em seguir, para dar sequência. Essa parte aqui, ó, que ele me dá é a opção se eu quiser fazer alguma edição de malha, né? Então aqui, ó, se eu quiser, por exemplo, cortar essa malha que está sobressaindo aqui, ó, eu seleciono com o botão esquerdo do mouse, eu vou clicando aqui, ó, 2 cliques eu fecho e clico aqui, ó, em delete. Então eu deleto aqui, ó, algum excesso, né, que você queira tirar desse modelo. Ó, 2 cliques eu fecho e delete. Eu deleto, né, algum tipo de excesso. Se eu quisesse, por exemplo, separar, né, esse modelo, então se eu passar uma linha aqui, ó, e vir aqui, ó, em dividir, eu separo, tá vendo lá, ó? Eu dei um corte, né, e dividi esse modelo. Mas não vem ao caso, eu vou desfazer aqui, ó, porque eu não quero separar esse modelo. Então aqui é onde a gente tira somente os excessos, né, onde a gente limpa as malhas do escaneamento, para depois que faz o modelo, né, depois que esse modelo gera, ele não sair com nenhum defeito. Então, se você quiser fazer isso no superior, no inferior, agora é a hora, né, de editar esse modelo. Então, terminei de editar o meu modelo aqui. Eu vou aqui em seguir, como ele tem alguns toques, aqui, ó, alguns toques prematuros. Ó, ele tem alguns toques prematuros aqui, tá vendo? Ele vai me perguntar, né, ele vai me dar essa opção que deu agora. Então, quando eu venho aqui em seguir, ele vai me perguntar se eu quero corrigir cortando essas intersecções, né, esses toques prematuros. E essa outra opção aqui, ó, não modificar dados de scanner, ele não vai cortar, ele vai deixar da forma que está original. Então eu uso essa opção aqui, ó, não modificar, para ele continuar, né, com a malha original do escaneamento, não cortar essa malha. Agora a próxima opção aqui, ó, o que ele pede, né? No dente 36, que é o dente do implante, ele pede para a gente poder detectar a margem aqui, ó, fazer como se fosse a margem do perímetro desse implante. O que acontece aqui, ó? Se você vir aqui, ó, e determinar uma margem aqui, por exemplo, fazer um perfil aqui, ó, 2 cliques ele fecha, né? Se você fizer um perfil aqui igual esse que eu fiz, o que vai acontecer? Ele vai gerar esse modelo, ele vai criar o orifício do análogo e
Entre o análogo e essa marcação que eu fiz, vai ficar um buraco. Ele vai abrir um buraco ali, né, fazendo tipo um perímetro, uma delimitação. Eu não uso fazer isso aqui no laboratório. Eu prefiro que o análogo saia justinho, né, não tenha nenhum alívio ali em volta, e eu faço uma gengiva artificial para ser impressa com a resina própria de gengiva. Então aqui nessa opção eu não marco nada, né, eu vou desfazer ela aqui, ó, vou anular ela. E quando ele me pede para fazer essa detecção, eu só venho aqui ó, em Detect e em Seguir, porque eu não faço, né, esse alívio aqui, essa aba ali na parte do implante. E agora ele já me pede para detectar a margem do dente 46, que é a prótese sobre dente, que a gente vai fazer o troquel dela. Então aqui ó, no dente 46, eu vou fazer a delimitação do término dele. Esse escaneamento aqui não ficou tão legal, né? Dá para ver que ele ficou com a margem um pouco coberta aqui, ó. Quando acontece esse tipo de escaneamento aqui, é interessante até a gente pedir para o dentista, né, refazer o escaneamento para que não tenha nenhum tipo de defeito, né, na adaptação desse modelo. Mas aqui eu vou dar sequência, vou colocar, né, essas bolinhas aqui agora, é o perímetro do troquel, né, não é a delimitação da coroa, porque essa coroa a gente não está fazendo ela, a gente está fazendo aqui uma criação de um modelo, né, aqui no modo Creator. Então esse aqui vai ser o perímetro do troquel alveolar, né, do troquel removível. Então eu vou colocar aqui ó, bem no limite da minha linha de término, como se eu estivesse delimitando o bordo mesmo. Eu vou vir aqui, vou fazer a delimitação, deixando aqui ó, no limite do perímetro. Ó, fiz a minha delimitação do meu termo, né? Não vou mexer aqui nem para cima nem para baixo, né, movendo a margem verticalmente. Já fiz a delimitação dela e vou aqui em Seguir. Nessa parte aqui, ó, o que o sistema, né, o que o assistente nos pergunta? Quais são os dentes que você quer fazer removível? Quais são os dentes que você quer fazer aquele troquel que sai do modelo? Então aqui, ó, ele já marcou aqui ó, que o dente 46, né, que é esse molar sobre dente, vai ser removível. Né, quando ele está pintado de laranjado, aqui está marcado que vai ser removível. Se fosse aqui, ó, 4, 5, 6 elementos, e você quisesse deixar 2 removíveis e dois não removíveis, você marcaria de laranjado, igual está aqui, somente os troquéis que você quer que ele fique removível. Então, se você não quiser que seja removível, você clica aqui em cima dele, ó, e ele fica dessa outra cor e não vai gerar o troquel removível. Né? Nesse caso aqui, eu vou deixar ele removível para vocês verem como que eu faço com os parâmetros. Então, vou deixar ele pintado de laranjado e vou aqui em Seguir para a gente poder continuar. Ele vai fazer a importação dos análogos. O que ele está me falando aqui agora? Ó? Que o análogo está fora do perímetro do modelo, né, do limite do modelo, porque esse modelo meu ficou baixo. Então ele me permite realinhar esse modelo. Então o que eu faço? Vem aqui ó, em realinhar modelo, ele vai voltar lá para o início e ele mostra aqui ó, o limite, tá vendo? Ó, que o meu análogo vai ficar. E esse modelo ele tem que ficar dentro, né, dessa parte verde aqui. Ó. Como que eu faço? Ou eu aumento aqui ó, a altura do meu modelo, tá vendo? Para ele ficar lá dentro, né? Vou voltar aqui, ó. Ou então eu carrego esse modelo mais para cima para que esse análogo fique dentro. Ele tem que ficar dentro porque senão ele não consegue gerar essa malha. Então já deixei ele dentro aqui, né? Realinhei o meu modelo. Eu vou aqui em Seguir para ele poder fazer a importação dos análogos. Agora ele não apareceu mais aquela mensagem porque ele conseguiu importar os análogos, né? Esses parâmetros aqui, ó, de folga, né, da base, de fosso, de adicionar entalhe ou não, eu vou mostrar para vocês no modelo inferior, que é o modelo de trabalho, né? Esse aqui é somente o antagonista, né? O modelo superior. Então nesse superior aqui eu vou só seguir para ele poder criar, né, o meu modelo superior. Então beleza, ele já gerou aqui ó, o meu modelo superior. Vou selecionar ele aqui, ó, lá, o meu modelo superior já está gerado, né, já está feito. E agora com o inferior, que é o modelo de trabalho, eu vou mostrar como que eu trabalho com esses parâmetros aqui, ó. Beleza? Então a primeira coisa, né, eu vou aqui ó, na gengiva, né, determinar aqui a minha gengiva artificial, que vai ser feita nesse implante aqui, ó, e eu vou delimitar, né, o meu perímetro da minha gengiva. Então como que eu faço? Eu venho aqui, ó, clique em adicionar, e com os pontinhos aqui, ó, com o botão esquerdo do mouse, eu vou selecionando aqui ó, o perímetro da minha gengiva artificial. Então eu vou selecionar aqui, né, onde eu quero que passe a minha gengiva artificial. Com 2 cliques aqui, ó, eu fecho, né, igual como se você estivesse fazendo uma delimitação de um termo. E agora eu vou ajustar ele aqui para a posição correta, né? Não pode ficar vermelho igual está aqui, ó. Então eu vou carregar ela aqui, vou criar outros pontos para conseguir, né,
deixar ele com o perímetro certo. Ela não pode invadir, né, o dente proximal, o proximal do dente aqui adjacente, né, o dente do lado. Eu vou deixar ela aqui, ó, retinha. Aí, ó. Fiz a delimitação da minha gengiva artificial, né? Eu quero que essa delimitação aqui separe, né? Saia uma gengiva aqui para fazer a impressão dela separada. E aqui nesses parâmetros eu consigo determinar, ó, espessura mínima de 1 milímetro. Onde essa gengiva estiver mais fina, ela vai ficar com a espessura mínima de 1 milímetro. Aqui eu não altero, eu deixo com 1 milímetro, porque senão ela fica muito fina, né? Se você aumentar aqui, deixar com 0,8, né? Ela vai ficar muito fininha, ela acaba rasgando, então eu deixo com 1 milímetro. Não uso também deixar mais grossa, senão ela fica com as bordas muito grossas, então eu deixo com 1 milímetro mesmo. Esse espaço aqui, ó, que é o espaço entre o modelo e a gengiva, entendeu? Aqui no laboratório eu gosto de deixar com 0,1, né? Que vai ser o espaço ali, ó, entre a gengiva e o modelo, para não ficar nem muito apertada e nem muito frouxa no modelo. Então aqui eu deixo com 0,1. E essa profundidade aqui, ó, eu vou gerar ela para poder explicar para vocês como que funciona essa profundidade. Então, para gerar ela, o que eu faço? Eu venho aqui em executar. Eu vou clicar aqui em executar e vai criar a minha gengiva. Então aqui, ó, ele criou a minha gengiva artificial. Aqui vocês estão vendo que está vermelho. Não é legal deixar, né? Então eu vou mudar aqui, ó, a posição dessa minha... Ó, vou deixar ela verde aqui, ó. Mudei um pouquinho a posição, ela ficou verde. E não é interessante deixar ela vermelha. Então mexi um pouquinho na bolinha aqui, ela ficou verde. Ele já determinou aqui a minha gengiva, né? A minha espessura mínima ficou de 1 milímetro, né? Onde ela vai ficar mais fininha, ela vai ficar com 1 milímetro de espessura. O espaço de 0,1, que é o espaço do modelo da gengiva ali, o espaço entre os dois. E a profundidade é aqui a parte de baixo dela, ó. Então eu deixo 0, aqui no laboratório eu deixo 0 para ela poder sair rente à terminação do análogo, né, onde o análogo começa. Se você deixar ela aqui, por exemplo, ó, com menos 3, ó, eu vou executar ela novamente, você vai ver que ela vai ultrapassar aqui, ó, a base do análogo. Então olha lá, ó, ela ultrapassou a base do meu análogo, né, aqui é onde vai começar, é o topo do análogo, né, e ela ultrapassou, ela invadiu a parte de baixo do análogo aqui, ó. Isso aqui não é interessante, porque senão acaba que o análogo fica exposto a ponta dele aqui, ó. Então aqui eu deixo 0 também, ó. Vou colocar 0, né, para ela ficar igual estava, começando a partir do análogo. O que é essas retenções aqui, ó? Eu já vou marcar ela não está selecionada, tá vendo? Mas eu vou marcar ela aqui, ó, para vocês verem o que é. Se eu colocar essas retenções aqui com 3, por exemplo, ela aumentou para o máximo dela, né? Eu vou colocar 2. Ela vai criar algumas bolinhas aqui, eu vou executar ela novamente. E ela vai criar ali, ó, várias bolinhas, justamente para essa gengiva ter uma retenção no modelo. Aqui, ó. Então ela criou, né, essas bolinhas aqui na gengiva, que são formas de retenções. Eu não faço isso aqui no laboratório, por quê? Porque quando eu fazia, acontecia que a gengiva ficava muito travada e quando a gente tirava ela, ela acabava rasgando. Então eu não gosto de colocar essas retenções. Então deixa aqui, ó, desmarcado para ela poder ficar lisa, né? Com esses parâmetros aqui, ó, de 1, 0,1 no espaço, profundidade de 0 e sem marcar aqui as retenções para não ficar criando essas bolinhas aqui e a gengiva travar. Então eu vou executar ela aqui para poder finalizar a minha gengiva. Olha lá, eu finalizei a minha gengiva com esses parâmetros. Agora eu vou passar para o próximo aqui, ó, troquel, ó, troquéis, né? O que são esses troquéis aqui, ó? Eu vou lá no meu troquel para poder explicar melhor. Aqui, ó, espessura da margem. O que é a espessura da margem? Aqui, ó, é a margem do troquel. Se eu aumento essa espessura, ele vai aumentar um degrau aqui, ó. Então eu vou colocar essa espessura com 5, né, 0,5 para vocês verem a diferença aqui, ó, para ela não ficar tão fininha, e vou executar ela aqui para vocês verem. Então aqui, ó, ele criou, né, essa espessura na minha margem aqui justamente para ela não ficar tão fina, igual estava. E essa largura do apoio aqui, ó, é lá embaixo do troquel, aqui, ó. Que é esse apoiozinho aqui, ó. Aqui ele tá de 1. Eu vou colocar ele aqui, ó, de 2, para vocês verem a diferença, né, dessa largura do apoio aqui, ó. E vou executar novamente. Então lá, ó, ele mexeu, né, na largura desse apoio aqui, né. Com 2, ele ficou com 2 milímetros de distância. O que é esses outros aqui, ó? Ocultar pino, né? Se você clicar aqui, ó, e marcar para ocultar o pino, ele vai tirar esse pino que criou aqui, ó, esse degrauzinho do pino. Não é interessante tirar ele, por quê? Porque o troquel, quando ele entra no modelo,
ele bate, né, justamente nessa parede aqui, ó, nesse ângulo de 90 graus que forma, né, e é onde o troquel não vai entrar e passar mais para dentro do modelo. Então eu sempre deixo com o pino aqui embaixo, né, eu não uso ocultar o pino, porque senão você tira esse pino daqui, ó. Esse adicionar concavidade, né, o que é esse adicionar concavidade? É justamente isso aqui, ó, esse pescoço que cria, né. Então aqui, ó, se eu tirar a concavidade que estava selecionada e clicar aqui em ocultar pino, ele vai tirar o pino, né? E vai tirar essa concavidade aqui também. Eu vou executar para vocês verem, ó. Olha lá, ó. E agora o troquel não tem mais aquele pino aqui, ó. E ele pode passar direto. Quando você imprime o modelo, ele pode entrar direto ali. Então, quais são os parâmetros que eu uso aqui no laboratório? Eu uso aqui, ó, a espessura da margem de 0,5, que é essa espessura. Largura do apoio, né? De 2 milímetros, né? Para não ter essa largura tão fina, né? Aqui embaixo. E eu deixo aqui, ó, sem marcar ocultar o pino, justamente para ter aquele pino aqui embaixo, entendeu? E eu não gosto de adicionar concavidade aqui, ó, que é aquele pescoço que faz, porque aquele ali às vezes deixa muito fino, né, aqui a parte do bordo do troquel. Eu não gosto, porque eu acho que fica mais frágil o troquel. Então eu não adiciono a concavidade, né, e não marco aqui para ocultar o pino, porque eu gosto que fique o pino. Então eu vou executar e aqui o troquel ficou, né, com os parâmetros que eu uso aqui no laboratório. Qual que é a próxima, né? O parâmetro aqui foi justamente aquela parte do modelo superior, né, que eu passei para frente. Falei para vocês que eu iria mostrar aqui no modelo inferior, que é o modelo de trabalho, né. Vamos começar aqui, né, folga na base, né, folga horizontal e folga vertical. É justamente a folga desse troquel dentro do modelo. Se você mexer na folga horizontal, vai mexer ela no sentido horizontal e no vertical no sentido vertical. Isso aqui vai depender da impressora que você usa, né, e do tipo de resina e da parametrização dessa resina. Então esse aqui, eu aconselho vocês a deixarem com 0,1, 0,1 e fazer uma impressão para ver como que esse troquel vai sair, se ele vai sair apertado ou se ele vai sair frouxo. E a partir disso você mexe aqui nas folgas, justamente para que esse troquel fique mais justo dentro do modelo, né. Vamos continuar aqui agora em fosso, né? O fosso é essa parte aqui, ó, essa distância entre o troquel e o modelo. Tá vendo que criou um buraco aqui, ó? O que acontece? Primeiro eu vou arrumar a inclinação do troquel, que ele está com a inclinação errada aqui, ó. Ele está torto, tá vendo? De acordo com a base do modelo, né? Então aqui, ó, em troquéis, eu esqueci de explicar para vocês aqui, ó, que nessa seta verde a gente consegue melhorar a inclinação desse troquel, o longo eixo do troquel, né? Então eu vou colocar ele aqui, ó, mais inclinado para mesial, para ele fugir da mesial desse outro molar, onde ele cortou aqui, ó, para melhorar a inserção dele, né? Então eu vou inclinar ele um pouco mais aqui para mesial e vou executar ele aqui, ó, para poder melhorar a inclinação dele. Lá, ó. Melhorei, né, essa inclinação do troquel e vou voltar lá nos parâmetros. O fosso, né? O que é o fosso? É esse espaço que eu já falei para vocês. Esse fosso ele acaba atrapalhando porque ele consome, né, ele corta um pouco do modelo aqui, às vezes ele pega até o dente do lado. Então se você aumenta muito esse fosso aqui, ó, por exemplo, tanto em profundidade quanto aqui em largura, eu vou aumentar aqui e executar para vocês, ele aumenta muito esse buraco aqui, ó, em volta do troquel. Lá, ó. Então lá, ele aumentou esse buraco, agora ele cortou mais ainda o molar, tá vendo? Então esse aqui não é interessante. Né? Nesse caso aqui, principalmente, porque o dente aqui adjacente ele é muito próximo do troquel. Então eu vou desmarcar aqui o fosso para que não tenha, né, esse buraco aqui, ó. E já vou explicar para vocês também sobre o entalhe, né? Aqui, ó, o entalhe é essa parte de baixo aqui, ó. Que você pode adicionar um entalhe, né, no modelo. Se você mudar aqui, ó, a altura e a largura desse entalhe aqui, ó, eu vou executar, né, que já vai trocar aqui o fosso que eu tirei. E o entalhe lá embaixo também já vai fazer a alteração. Então eu tirei, né, aquele fosso que tinha aqui, ó, aquele espaço que tinha, né, desmarcando aqui o fosso. Agora não está mais invadindo o molar, tá vendo? Não está pegando mais aqui, ó, proximal do meu molar, nem do pré-molar aqui, ó. Então isso aqui você tem que determinar, né, dependendo de um caso para o outro. Se o dente for muito próximo do dente vizinho aqui, ó, não tem como você selecionar o fosso e marcar com o fosso, né, porque senão você acaba cortando o dente vizinho. O entalhe, né, que foi isso que eu mudei aqui, ó. São essas medidas aqui, ó, para ficar, vamos dizer assim, um buraquinho aqui na parte de baixo do troquel, para você conseguir sacar ele. Então o entalhe eu gosto de deixar, né, eu gosto de deixar aqui, pode deixar com 2,5 e aqui com 0,5, que já é um entalhe legal, seu modelo já vai ficar bom, né. A espessura das paredes do modelo aqui, ó,
de 2,5 eu não altero, né, que é essa espessura da parede do modelo aqui, ó. E se você quiser encher com cavidades, né, encher as cavidades aqui, ó, são essas cavidades lá do fundo, né, aqui tá zerado. Por quê? Porque o modelo ele tá todinho com 2,5. Mas se você alterar aqui e deixar, por exemplo, com 2, né, enchendo essas cavidades, vocês vão ver que ele vai encher um pouco mais a parte interna do modelo ali, ó, onde ele tá bem oco. Lá, ó. Eu vou executar aqui para vocês verem. Então lá, ele encheu mais, né, esse modelo lá dentro, justamente onde tinha aquele buraco lá, né, aquelas cavidades, ele aumentou aqui para 2 milímetros. Isso aqui normalmente também eu deixo zero, não costumo mexer aqui, deixo com a parede de 2,5, né, e as cavidades com zero mesmo. Antecipar fresagem, se você fosse fresar esse modelo, no caso como esse modelo vai ser feito impresso, né, eu não vou marcar essa opção de antecipar fresagem para poder especificar a broca aqui, né, o diâmetro da broca. E aqui a gente terminou já os parâmetros do modelo, né, dos troquéis e da gengiva também. Então vamos dar sequência aqui, ó, em seguir, né, para as próximas ações. Então nessa etapa aqui, ó, ele vai nos dar as opções de colocar os pinos, né, de suporte ou o articulador que você queira usar e também adicionar os textos. Então aqui, ó, em attachments, né, selecionar attachment, são os tipos, né, de pino de suporte ou de articulador que você queira usar, que tem dentro do seu ExcelCAD. Então se eu selecionar aqui, ó, e clicar, ele vai me dar aqui, ó, o desenho 3D, né, do articulador, e você só vai carregar ele aqui e colocar ele na posição que você quer. Então aqui tem vários tipos de articulador, ó. Vou apagar esse aqui que eu coloquei. Então lá, ó, tem essas barrinhas, né, que também fazem parte de articulação. Vou apagar ela. Aqui mais para baixo tem outros tipos de articulador, ó, de pinos, né, que encaixam no articulador. Ó, esses articuladores aqui são aqueles que encaixam aqui, né, o articulador propriamente dito, ele encaixa nesse orifício aqui. Cada modelo fica com uma dessas bases, né, e depois ele encaixa. Mas o que eu uso aqui no laboratório, né, como eu já deixo as próteses assim o mais bem ajustadas possível no desenho, eu uso só aqui o pino de suporte. Então o pino de suporte aqui, ó, você dá um clique, né, para poder colocar ele na posição que você quer. Aqui você altera o diâmetro do pino, né, o tamanho desse pino, a saliência, né, e a altura do suporte, se você quiser deixar ele maior ou menor. Então eu vou clicar aqui onde eu quero que tenha, né, os pinos de suporte. Se ele ficar vermelho assim, ó, não pode, porque senão ele não vai gerar da forma correta. Então eu vou colocar um pino de cada lado, né, e vou colocar um pino aqui também, ó, na parte da frente, justamente para dar estabilidade na mordida. Vou colocar aqui o diâmetro do meu pino de 7, né, para ficar um pino mais grosso, não ficar um pino tão fininho. Já coloquei eles aqui na posição certa, né, que é o que eu uso. Aqui em restrições de movimentos, se você, igual a gente fez nos modelos, né, quiser alterar para mover esse pino só horizontalmente ou verticalmente, você altera aqui, ó, nas restrições, mas não tem necessidade de estar mexendo. Aqui, ó, em texto, né, você adiciona os textos nos modelos. Por exemplo, aqui, ó, curso ExcelCAD. Então vem aqui, ó, em adicionar texto, clique no modelo e ele adiciona o texto. Aqui eu consigo controlar a espessura desse texto, ó. Então se eu aumento aqui, ó, aumenta a espessura desse texto. Se eu aumento o tamanho, né, vai aumentar o tamanho da escrita lá, ó. Adicionei aqui já o de baixo. Aqui em adicionar texto ele vai ficar de forma positiva, né, sobressaindo. Se eu vir aqui subtrair vai ficar negativo, né, ele vai ficar para dentro do modelo. Vou deixar ele aqui como adicionar texto, para ele ficar para fora. Vou adicionar aqui no superior também, ó, vem aqui, ó, curso ExcelCAD. E adiciona aqui no superior também, ó, adicionar e define a posição, né? Então se você quiser escrever dos dois lados, quiser escrever de cá, na frente, só não pode ficar vermelho, né? Desse jeito aqui, ó. Você adiciona aqui as escritas do modelo. Então finalizou, né? Já colocamos o pino de suporte, as escritas do modelo. A gente vai aqui, ó, em seguir. E ele finaliza aqui, ó, a execução dos modelos, né? Então ficou aqui, ó, o modelo, né, com a gengiva separada lá, ó. A gengiva separada, o orifício, né, buraco para o análogo digital, que a gente vai encaixar aqui depois de impresso, para esse dente aqui. No outro dente aqui, né, ficou um troquel removível, não um troquel de Geller, com a base, né, com os pinos aqui, tudo certinho. Os pinos de suporte aqui, ó, do articulador, tá vendo? O superior encaixa nele, ó. Ó. O orifício aqui, né, da parte de baixo aqui,
onde vai no modelo, né, o fosso aqui do modelo, um entalhe aqui de baixo aqui, ó, e já está finalizado. Então eu vou vir aqui, ó, em acabei, seguir, e o meu modelo veio para cá, ó. Vou abrir com o Explorer e tem tudo aqui agora, ó. O meu modelo, a minha gengiva, né, o meu troquel, salvou tudo nessa pasta aqui, ó. Esse aqui é o modelo inferior, né, sem a gengiva, tá vendo? Olha lá, sem o troquel também, ó. Esse aqui é somente a minha gengiva separada para poder fazer a impressão lá, ó. Faço a impressão dela com a resina própria para gengiva, que é uma resina flexível, né? Esse daqui é o troquelzinho removível do molar sobre dente, né? E esse daqui é o outro modelo, né? O antagonista. Ó, com a escrita, né, que a gente colocou, finalizado, pronto para a gente poder fazer a impressão. Beleza? Então a gente vai usar esses arquivos aqui para poder fazer a impressão, né? Jogar para o software de fatiamento da impressora. E é dessa forma aqui que eu crio os modelos.